Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. O dólar manteve o ritmo de alta, voltou a subir hoje, sem grandes intervenções do Banco Central. O Ibovespa mudou a direção de ontem, que ontem teve forte valorização, independentemente do mercado, independentemente das condições eleitorais, mas hoje caiu e caiu forte. Marina Silva, na série de entrevistas promovidas pela TV Brasil com os candidatos à presidência da República, disse que a democracia não pode se submeter às oscilações do mercado, falando justamente sobre a questão do dólar. A gente vai, inclusive, ter um trecho da entrevista concedida há pouco agora por Marina Silva. O IPCA 15 veio mais comportado agora em agosto, houve uma redução importante, alguns alimentos tiveram baixa, mas foi sobretudo na questão da habitação que teve uma redução importante também, se a gente comparar com o mês anterior. A prévia da inflação veio menor agora neste mês. E no estúdio o assunto é energia limpa, a gente fala disso tudo hoje aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. A candidata Marina Silva, do Partido Rede, foi a entrevistada de hoje na série especial da TV Brasil com os candidatos à presidência da República. Marina disse que em seu eventual governo vai fazer a reforma da Previdência, reconheceu o déficit atual e disse que defenderá no seu projeto idade mínima diferente para homens e mulheres. E ao elogiar o Plano Real, disse que vai manter o tripé econômico de meta de inflação, meta fiscal e câmbio flutuante com intervenções do Banco Central apenas em casos de alta volatilidade. Acompanhe. Olha, eu acho que sempre que se tem uma eleição, aparece essa história de variação do dólar, né, associado a se aquele candidato ganhar, é um problema, se aquele outro perder, vai ser a solução, se ganhar. Eu acho que a democracia não pode ficar sujeita a esse tipo de coisa. Na democracia, a gente tem que debater ideias e ter a clareza de que aqueles que criaram o problema não vão resolver o problema. Mas o que a senhora faria? Nós vamos trabalhar com a recuperação do tripé da política macroeconômica. O Plano Real deu certo e, infelizmente, ele foi descontinuado. É câmbio flutuante, com intervenção para não flutuar excessivamente, que é um mecanismo de proteção da nossa moeda, e isso são os grandes economistas que dizem, e, ao mesmo tempo, o superávit primário com meta de inflação. Né? Nós estamos num país que ficou um tempo enorme em recessão, crescendo a 1% ao ano. É fundamental que a gente tenha um processo de diversificação do crédito, instituindo o cadastro positivo, para que a gente tenha juros menores para ajudar, inclusive, no financiamento dos esforços que precisamos fazer em várias frentes, inclusive na moradia. A gente tem falado com muita frequência aqui sobre, por exemplo, o nível de endividamento das pessoas, a inadimplência das pessoas, mas levando-se em conta que hoje temos juros muito altos ainda. Apesar da taxa Selic, a taxa básica de juros, ter caído bastante nos últimos tempos, os juros cobrados pelos bancos, apesar de tudo isso, ainda continua muito alto. A modalidade de crédito mais usada pelos brasileiros é o cartão de crédito e é também, obviamente, a mais acessível, porque as pessoas já têm o cartão, o crédito já está pré-aprovado, mas é a que tem as taxas mais altas ao lado do cheque especial. E essas taxas não têm cedido tanto quanto deveriam, levando-se em conta a realidade da economia hoje. E aí, obviamente, você gera uma inadimplência muito alta. Se você gera uma inadimplência muito alta, os bancos culpam a inadimplência para manter os juros altos, que por acaso são a razão da inadimplência também. Ou seja, essa discussão ainda vai permanecer e vai permear a campanha, até porque nós temos um nível de inadimplência muito alto no país hoje e levando-se em conta que a retomada econômica ainda não conseguiu absorver aquele exército de trabalhadores que perdeu o emprego devido à crise de 2015 e 2016, que na verdade começou lá no segundo semestre de 2014. A crise teve pelo menos 2 anos e meio até ter uma recuperação em 2017, que nós tivemos 4 trimestres com crescimento, depois agora em 2018. Ou seja, nós já estamos com 6 praticamente, nós não temos os dados oficiais ainda do IBGE,
mas tudo indica que teremos também um crescimento agora no segundo trimestre, ou seja, seriam 6 trimestres consecutivos de crescimento, o que é positivo, mas é pouco para recuperar o tamanho de pessoas que, evidentemente, essas pessoas ficaram na inadimplência, dada a perda de emprego, as condições econômicas do país. Nós passamos uma crise das mais pesadas em 2015 e 2016, que começou lá em 2014, diga-se de passagem, que foi ano eleitoral também. Bom, hoje o dólar voltou a subir com nova pressão movida por especulações sobre o cenário eleitoral. O Ibovespa caiu, vamos dar uma olhadinha nesses dados aqui. Está aqui, olha, R$ 4,12 o dólar comercial. Nós temos 1,65 de alta. Para se ter uma ideia, a gente está tendo uma alta sucessiva do dólar esses últimos dias. Ontem a gente fez menção a isso. Só que ontem, por exemplo, o dólar subiu, mas a gente tinha uma questão da Bolsa que não tinha caído. Hoje a Bolsa caiu também, caiu 1,65%. Ontem a Bolsa teve uma alta expressiva, com boa parte das ações subindo, sobretudo as importantes. Hoje com 75.633 pontos, uma queda de 1,65%. As ações da Petrobras, isso aqui é uma outra história, porque elas caíram 2,18%, R$ 17,95, mas a Petrobras já disse que vai antecipar exatamente os dividendos. A gente fez essa menção outro dia. Hoje saíram os valores. Nós tivemos o lucro no segundo trimestre de 10 bilhões e esses dividendos vão ser distribuídos aos acionistas. É 5 centavos por ação. E aqui está a remuneração antecipada de 652 milhões, uma alta de 45% no primeiro semestre. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre o IPCA 15 também, até porque a prévia da inflação de agosto veio mais comportada na comparação com o mês de julho. Destaque para a queda de alimentos e a deflação no setor de transporte. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem aqui, ó, agosto, por exemplo, a inflação veio com 0,13%. Para a gente fazer uma comparação agora com o IPCA 15, antes foi de 0,64%. O que foi um valor menor ainda do que o mês anterior. Mas a gente vê aqui que julho foi 0,64% e 0,13% agora no mês de agosto. Em agosto com 2017, 0,35%, no ano 3,14% e nos 12 meses 4,30%. Essa é a inflação agora em queda, se a gente der uma olhadinha justamente nesses números divulgados hoje. O IPCA 15, o destaque é habitação, 1,10%, energia elétrica 3,59%, saúde e cuidados pessoais com 0,55%. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho também. Já organizados aqui para falar sobre uma pesquisa que mostra que se a compra online tem ganhado espaço, a internet também tem sido usada para fazer consulta antes do consumidor e a loja física realizar a compra, porque obviamente já sai ali debaixo do braço com o produto que comprou. Marcelo Castilho está conosco, tem mais informações do Rio de Janeiro. Marcelo, bem-vindo, boa tarde. Oi, Piotr. Saudações para você, saudações a todos. Preço e comodidade são as principais vantagens das compras online. Por outro lado, as lojas físicas têm seus pontos fortes, como o relacionamento interpessoal e a facilidade de troca. Um estudo conjunto da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito mostra o comportamento do consumidor nesses tempos modernos. Um consumidor cada vez mais exigente e informado. O levantamento feito com internautas que realizaram alguma compra online nos últimos 12 meses mostra que 47% dos entrevistados sempre fazem pesquisas na internet antes de realizar alguma compra em uma loja física. Nesse universo, 38% vão atrás de informações sobre os preços. 22%, melhor dizendo, buscam detalhes e características do que querem comprar. E 10% querem saber a opinião de quem já fez essa tal compra. Apenas 18% dos entrevistados compram direto em lojas físicas. Outros 35% recorrem à consulta apenas eventualmente. 41% dos internautas admitem que cedem as compras por impulso. De acordo com a pesquisa, os itens mais pesquisados na internet antes da aquisição na loja física são pela ordem eletrodomésticos, smartphones, eletrônicos, roupas e acessórios e cosméticos e perfumes. 23% dos internautas visitam uma loja física antes de comprar na internet. A maioria busca ver detalhes de perto e pesquisar preço. Para 83%, lojas online praticam preços mais baratos. Mas facilidade de troca é vantagem percebida nas lojas físicas. Para 73% dos entrevistados. Piotr.
Eu que faço parte da geração que a internet apareceu depois, confesso que pesquiso na internet, mas normalmente acabo comprando na loja física. E claro, vou reclamar aquele preço da internet também na loja física, o que normalmente gera uma discussão, mas depois chega-se num acordo. Bom, a Confederação Nacional da Indústria divulgou hoje uma pesquisa que investiga a geração de emprego no setor de energias alternativas. A Luana Ibelli conversa conosco em São Paulo. Luana, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Piotr. É isso mesmo. Essa, na verdade, é a meta assumida na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Hoje, existem 136 mil empregos diretos na área da eficiência energética. Em 2030, a expectativa é que esse número suba para 452 mil. Nessa contagem entram a energia eólica, a solar e a biomassa. Esses dados foram divulgados hoje num evento promovido pela Agência Alemã de Cooperação Internacional, o SENAI, o Ministério da Educação e o de Minas e Energia. Números do SENAI, que tem 24 cursos de energias renováveis em todo o Brasil, mostram que 70% dos egressos estão trabalhando ou fazendo algum estágio. Isso mostra, o potencial da área, que deve crescer ainda mais nesses próximos 12 anos. O que também deve contribuir para essa expansão é a tendência de crescimento do potencial da capacidade instalada, tanto da energia solar quanto da eólica. Uma pesquisa do Ministério de Minas e Energia mostra que em 10 anos a capacidade para a energia eólica do Brasil deve crescer 140%, com previsão de 28,5 gigawatts. A energia solar, que hoje está em 1,3 gigawatts, deve passar para 9,6 gigawatts. Piotr. Bom, para continuar a falar de energia limpa, energia sustentável, ou seja, as energias todas alternativas, para entender o quanto que o mercado tem atratividade em vários estados do país, eu converso agora com Érica Azevedo, da FDR Energia, que está conosco aqui no estúdio. Érica, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Vocês fizeram uma pesquisa que mostra exatamente isso, o quanto cada estado é atrativo em relação à questão da energia, das energias alternativas, essas energias todas limpas, que chamam a atenção, sobretudo no caso brasileiro, a solar e também a eólica. Qual é esse ranking? Onde é que nós estamos colocados? Os estados diferem muito entre onde é possível se ter energia limpa e o quanto custa essa energia em cada lugar? Sim, no nosso caso a gente analisou a ponta da venda da energia alternativa, que é a ponta que viabiliza o investimento na geração, certo? Então, esse ranking nosso, a gente procura ver em cada estado aonde é mais atrativo o consumidor sair do mercado regulado, onde ele compra uma energia empacotada, que vem de termoelétrica, nuclear, também de energia alternativa, e ir para o mercado livre, onde ele compra quase que exclusivamente de fontes alternativas, que é um grande viabilizador dessas fontes. Então esse ranking ele classifica em qual desse estado é mais viável para o consumidor comprar essa energia alternativa. E a competitividade da energia limpa em relação à energia que temos hoje, aliás, se a gente olhar para o IPCA, nós tivemos problema com energia, que a energia tem subido bastante. Essa é uma época, a época de seca, como a matriz brasileira é sobretudo hidrelétrica, ou seja, eu tenho um problema de hidrologia muito claro, se chove pouco eu tenho um problema, ligam-se as termoelétricas e o preço fica mais alto. A gente está na bandeira 2, isso está encarecendo, isso é o que puxa a inflação para cima, embora a inflação esteja controlada, mas é o que puxa o valor ainda mais para cima. Com relação à competitividade dessa energia limpa dos vários estados, há lugares onde, obviamente, fica mais barato. Mas eu tenho que ter uma demanda para isso ou basta ter uma oferta que a demanda vem naturalmente? Basta, a gente tem que ter as duas coisas, né? Hoje nós temos uma grande demanda reprimida aí, né, no mercado. Mas demanda reprimida o quê? De consumo de energia ou de energia limpa? Para energia limpa mesmo. Tá? Existe um espaço muito grande e nesse ponto, abrindo parênteses aqui, a eólica é bem interessante porque ela é complementar ao que você falou, ao risco hidrológico, né? Quando não temos chuva, a eólica ela gera mais. Então, nesse sentido, até no Nordeste, agora nós já tivemos dias que a geração eólica chegou a abastecer todo o Nordeste, a geração eólica do Nordeste, né? Então, é uma fonte muito promissora e que está tendo excelentes resultados aqui no Brasil. A solar ainda está começando, ela hoje é mais promissora no consumidor
final, né? Não como usina, grandes usinas, mas aplicada para geração no consumidor final. Agora, existe sim uma demanda. Agora, essa demanda, nesse caso, é mais regulatória, né? Porque o mercado livre no Brasil, que é o grande potencial comprador, viabilizador dessa energia, hoje no Brasil ele é muito limitado, né? Regulatoriamente, ou seja, indústrias de médio e grande porte que podem comprar essa energia, né? E esse mercado nosso está limitado assim há muito tempo, né? O que nós vemos, estamos pleiteando já há algum tempo, né? É a abertura desse mercado, como está acontecendo na Europa, Estados Unidos, Colômbia e outros países do mundo, né? Onde é possível um consumidor de um porte menor já escolher de quem ele quer comprar energia e, nesse caso, ele das fontes alternativas. Ou seja, só grandes consumidores hoje no Brasil, dada a regulação, têm essa possibilidade de escolha. Tem que ter um porte, tem que ter uma demanda contratada de 500 quilowatts, que seria, na prática, uma conta de R$100.000 por mês, entendeu? Óbvio, isso aí não chega no consumidor. Não. A gente tem pleiteado, né? Tem 2 projetos de lei, já um que partiu do Senado, outro da Câmara dos Deputados, a portabilidade de energia elétrica, ou seja, chegar no ponto que nós já chegamos em vários estados dos Estados Unidos e vários países da Europa, que é o consumidor residencial poder escolher o seu fornecedor de energia com base no custo, também com base na previsibilidade de longo prazo. E eu tenho oferta disso. Esses dias veio um pessoal exatamente de energia fotovoltaica dizendo que boa parte ainda da geração, há a intenção do governo investir, por exemplo, em termoelétricas. E no Nordeste, onde você tem sol de qualidade e vento de qualidade. De qualidade quer dizer com potencial para gerar energia acima da média do mundo, por exemplo, em outros lugares onde se tem essa experiência. Mas se eu tenho um consumidor lá na frente que a lei pode trazer o direito de escolha dele, essa portabilidade, como você mencionou, eu vou ter na ponta uma oferta dessa energia. Eu quero que seja uma energia limpa. Óbvio que hidrelétrica também é limpa, o problema é que tem um impacto ambiental muito grande. Mas, enfim, eu quero energia solar, que tem um custo muito mais baixo, energia eólica, que é muito mais barata, mas eu vou ter essa oferta depois, se eu tiver uma demanda maior? Tem. Isso está crescendo cada vez mais, né? Agora, a gente tem um grande potencial de energia eólica no Brasil, né? Grande potencial de energia solar também no Brasil. Então, o caminho é esse mesmo. Agora, claro, existe uma necessidade, até por segurança energética, sim, de ter uma quantidade X de termoelétricas, né? Claro que não precisa ser uma termoelétrica a carvão, que polui muito, né? Porque a termoelétrica é aquela energia que você tem a qualquer tempo, né? Claro. Você não tem chuva, não Basta tem vento. ter estoque do combustível para poder ligar, claro. Exatamente. Então, é uma necessidade de diversificação de fontes. Agora, claro, a gente precisa priorizar, sobretudo, a energia eólica no Brasil. Agora, rapidamente, no ranking tem estados que são mais viáveis e outros que são menos viáveis, é isso? Exatamente. Quem que é mais viável hoje, os principais? O mais viável, para comprar energia elétrica hoje, por exemplo, o estado do Tocantins é um estado bem viável, o estado do Rio de Janeiro também é um estado viável, porque são estados onde a energia que vem do mercado regulado é relativamente cara, por diversos motivos, né? Então, o consumidor, se ele for comprar essa energia da concessionária de distribuição lá, que tem a sua tarifa regulada pela ANEEL, ele vai pagar um montante que é muito maior do que se ele fosse comprar de uma energia eólica, por exemplo. Claro. Então, nesses estados, por exemplo, é mais viável. Embora isso seja sazonal. Tem época que está mais viável, tem época que está menos viável. Hoje nós vivemos uma época que está menos viável, não está tão viável por causa da condição energética que o Brasil está, né? De escassez de energia, bandeira 2 e etc. Da bandeira 2 vermelha, que é a mais cara por sinal. Exatamente. Eric, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente volta amanhã às 7 da noite, amanhã, sexta-feira, aqui pela TV Brasil. Até lá.